bom dia. Vamos para mais um devocional? Hoje nós vamos falar sobre a filha de Jefté. Está em Juízes 11, 34. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho e nem filha. Dá uma impressão aqui que ele está falando de um momento de festa, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de dança e tô meio enferrujada, mas falando assim, dá uma impressão que era um contexto de festa. Era assim, na verdade, Israel estava contendendo com os amonitas e tinha uma briga de família, que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta, era o bastardo da família. E os irmãos falaram, vai-te embora, porque aqui não tem nada pra você, aquela briga de família que a gente já sabe, né? Ele foi embora, porém os anciãos voltaram atrás dele, ele falou, vocês me desprezaram, é bem história de família. E agora vocês vêm atrás de mim? E aí os anciãos falaram, os irmãos não iam dar o braço a torcer, né? Mandaram, mas anciãos é sinônimo de conselheiro, né? De respeito, de autoridade. É uma hierarquia que a Bíblia fala para respeitar também. E então eles foram atrás e Jefté faz uma birrinha, né? Agora também quem não quer sou eu. Mas ele vai e ele pergunta, e vocês vão me colocar como cabeça, como chefe? E os anciãos dizem a ele que se eles não cumprirem com essa palavra, que o Senhor os castigasse. Pelejando, ele manda, era um homem sério, porém, observamos pela oferta que ele vai fazer, que ele tinha uma influência pagã. Era um homem temente ao Senhor, porém com uma influência pagã, o famoso atual em cima do muro que a gente brinca atualmente. Ele foi, contendeu e ele fez uma proposta, um voto, que se ele ganhasse a guerra, a peleja contra os amonitas, e a primeira pessoa que saísse à porta da casa dele, né, quando ele retornasse, ele ofereceria em holocausto. A Bíblia fala essa palavra. Holocausto quer dizer sacrifício de vítima que é inteiramente queimada ou sacrifício sangrento. Então, guarde isso na cabeça. E a primeira pessoa, quem saiu, é o que está relatado aqui no nosso versículo 11:34, foi a única filha dele. A Bíblia não fala o nome dela, mas que ela já tinha uma idade por volta dos seus 20 anos, né, mais ou menos, e já estava numa idade para casar. E abre uma discussão teológica imensa. Aqui em casa eu e o Levi ficamos exercitando os neurônios. Não vou falar que nós queimamos o que é saudável, né? A gente estudar, pensar. Mas o Levi veio me instruir porque me exigiu bastante essa história. E eu fico imaginando, né? Se a gente for pela cosmovisão, os psicólogos vão falar. Vocês vão entender por quê. Que aí ele teve uma família complicada, os advogados vão falar, se a gente for por cosmovisão das profissões, cada um daria uma opinião diferente. Porém, voltemos à Bíblia, em Levítico 18, 21 e Deuteronômio 12, 29 ao 32, vai falar o sacrifício de ser humano, é abominável aos olhos de Deus. Em Levítico é onde ele está discorrendo as uniões abomináveis aos olhos de Deus. Que ele vai falar união a animais, homem com homem. Então, está lá em Levíticos 18, 21, que é abominável. E Deuteronômio também, 12, 29 ao 32, que é abominável o sacrifício humano. Deus pediu a Abraão, mas logo depois ele mostrou o que ele queria revelar a Abraão. Aqui também, Jefté é uma particularidade. Quão insondáveis, lembra de ontem? São os caminhos do Senhor, né? A ciência do Senhor. Foi uma particularidade de Jefté que põe a pulga atrás da nossa orelha e eu vou explicar por quê. Então, o que a gente entende como ser humano? Que esse sacrifício que ele fez foi baseado em cultura pagã. Lembra que eu falei de Moloque? Moloque pedia os filhos em sacrifício. Não é permitido aos olhos de Deus tal sacrifício.
No verso 35 de Juízes 11, ele vai falar quando a filha sai, ele rasga suas vestes, prostra e diante dela e fala: minha filha, você se tornou agora a causa da minha calamidade. Então, a gente vê que ele conhece a escritura em partes, porque em Números vai dizer, 30, versículo 2, que você não pode violar o voto que você fez com o Senhor, tem que ser cumprido. Então a gente via que ele tinha uma confusão aqui, não tinha conhecimento da totalidade da palavra de Deus, né? E Deus não vai pedir algo através do Espírito Santo que esteja incompatível à sua palavra. Como a gente disse ontem, a lei e o Espírito trabalham juntos, aqui é a mesma coisa. A palavra de Deus e o Espírito, e a Bíblia vai falar no versículo 29 que o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. E ele é citado no livro de Hebreus 11 como os heróis da fé. Então, nos faz pensar e conjecturar sobre isso, né? Dá uma inquietação muito grande na nossa alma, tamanha história. É porque está na Bíblia, certo? Não. Tem coisas que estão na Bíblia que vêm para nos mostrar o modelo e o que não devemos seguir de modelo. Mas como Números 32 fala para não violar a lei, então esse voto tornou uma calamidade para a vida dele. E ela pega e responde: pai, fizeste esse voto, então tem que cumprir, né? Deus vingou os seus inimigos, o Senhor ganhou, então vamos lá, né? E tem algumas linhas teológicas que falam que ele deu ela para servir no templo como uma freira, né? Contextualizando para a gente entender. E tem versões, tem escolas que defendem que foi sacrifício humano mesmo, que ele fez essa imperícia. E eu vou explicar por que eu concordo com isso. Aí ela pega e pede para ele: pai, então deixa que eu vá chorar no monte a minha virgindade, que ela era ainda virgem, e a Bíblia fala que ela foi e chorou durante 2 meses com as amigas dela, a virgindade, porque ela não iria se casar, que é o sonho de muitas mulheres, né? Na época, praticamente de todas. E a Bíblia vai dizer que assim elas fizeram, choraram 2 meses e, segundo o voto proferido, assim ela jamais foi possuída por varão. Então a confusão é aqui, muitas pessoas interpretam que ela não se casou, que ela teve um voto de castidade, de santidade para trabalhar para o Senhor. E no versículo 39 e 40 de Juízes 11 é o motivo a qual eu acredito que ela tenha sido sacrificada mesmo, que ele tenha feito esse sacrifício desumano. Ao fim dos 2 meses tornou ela ao seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel. Qual costume? De as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantarem em memória da filha de Jefité, hoje Leadita. Em memória nós usamos até hoje, né? Você vai assistir um filme que morreu um personagem ou o diretor, eles colocam em memória. Então, é um termo usado desde a antiguidade, quando morria alguém. Aí eu fui pesquisar qual era esse costume. Tem uma palavrinha, letanote, que eu não achei, que provavelmente é estudado no Midrash, mas estou em busca dessa palavrinha que diz que essa é uma palavra-chave que define esse versículo. Mas se os grandes estudiosos não concluem, né, o pensamento, não sou eu nem você que vamos ter essa audácia, não é mesmo? Mas eu concordo no fato dela ter sido mesmo sacrificada desumanamente, que esse costume eram que as donzelas, as virgens de Israel, durante 4 dias, uma vez por ano, cantavam cânticos fúnebres. A gente só canta cântico fúnebre para quem morreu, não é mesmo? Em memória da filha de Jefité. E também esses 4 dias eram usados para comemorar a submissão total do coração dela. É uma história assim peculiar. A Bíblia não fala que Jefté foi rejeitado por isso. No entanto, ele foi um indicado de Samuel e continuou como juiz em Israel. Mas o que nós vamos dizer aqui é que
Lembra que a gente falou ontem? Toda autoridade é instituída para fazer o bem. Então, toda autoridade que passar dos limites e for autoritário, não creio que foi o coração de Jefté aqui. Ele era um homem temente a Deus, para mim ele era neófito, ele não tinha conhecimento total da palavra. Ele pode ter lido a parte de Abraão até onde falava que Deus pediu o sacrifício. Esse é o perigo da gente não conhecer a totalidade da palavra de Deus. Eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim, nossa, aí veio um irmão e falou assim, tananã, tananã, tananã. Se a pessoa tivesse lido a Bíblia, o próprio Deus falaria com ela, né? John Piper vai falar assim, você fala tanto que está buscando a vontade de Deus e a Bíblia está cheia da vontade de Deus. Vamos voltar lá para a filha de Jefté. Ela teve um coração submisso, um coração totalmente rendido a Deus, ao Deus que na limitação dela ela conhecia? Sim. Porém, ela poderia ter confrontado, eu fiquei até imaginando, né? Se ela entrasse com um advogado e falasse, eu não vou cumprir esse voto absurdo que meu pai fez, desumano. O que os advogados falariam, né? Que ele fez um suborno com Deus. Então, não, foi genuíno, foi de coração, a gente não sabe os mistérios de Deus nessa história, porém, ela poderia ter confrontado. É legítimo respeitarmos os nossos líderes, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 13, 7, né? Lembre-se dos seus líderes, facilite o trabalho dele para que não seja um peso, né? Depois você vai lá em Hebreus, eu coloco aqui no final também. Exemplo dos bereanos, que eles tinham a palavra em pauta e tudo eles questionavam. Então, é como eu disse ontem, mesmo se for um líder religioso, se você tiver conhecimento da palavra, tem que confrontar se algo não estiver de acordo com a vontade de Deus. Talvez se ela tivesse conhecimento da palavra, ela poderia ter refutado. O pai falado, pai, olha o que está escrito aqui nas leis, né? Deus abomina o sacrifício humano. Outra coisa também, fica a nossa responsabilidade como os pais na influência dos nossos filhos. O Carlinhos Queiroz nos ensinou uma lição importantíssima que a gente tenta aplicar aqui em casa. Quando você vir que a criança tem uma aptidão em alguma área, investe nisso. Aqui em casa, a Lavínia põe o lixo, o Elias lava a louça. Ela tem nojinho. Então, se ela vai lavar o banheiro, lá em casa a gente usa uma palavra que nem deve existir no dicionário, esguarachada. Ela vai querer lavar o chão, ela pega a buchinha, lava a parede. Então, trabalhar com aptidões, né? Tomar cuidado com as decisões que a gente quer tomar para os nossos filhos, faculdade, esposa, lugar onde frequenta. Então, às vezes você está sentado a uma mesa que faz mal para sua família, que faz mal para os seus filhos. E prestar atenção em tudo isso. Deus vai dando discernimento a partir de que você passa algumas experiências na vida. O que vem nos ensinar aqui sabe aquela coisa de você fazer muito bem feito o que Deus não te pediu? Cabe aqui, porque ela foi dedicada, ela foi submissa, subversa, né, vamos dizer assim. Só que ele e ela, Jefté e a filha, fazendo coisa errada por falta de conhecimento. A Bíblia fala, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Do contrário, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela poderia ter sido liberta por essa verdade. Em Mateus 15, 14 vai dizer assim, como pode um cego guiar outro cego? Cairão no abismo, não é mesmo? Então, assim, tem várias aplicações desse texto. E o que a filha de Jefté vem nos ensinar é que, sim, devemos uma submissão a Deus e às hierarquias de uma maneira correta que a Bíblia ensina, né? Sermos adjudadora. Essa palavra adjudadora vem do adjuvante. Você tem um filme, você tem o protagonista e o adjuvante. Tem o protagonista que é importantíssimo, mas sem o adjuvante não tem filme. Um remédio que potencializa. Quem toma corticoide sabe que o corticoide é usado como antialérgico, muitas vezes, anti-inflamatório, porém o antialérgico, o Predsim ou o Decadron, os corticoides,
eles são usados como adjuvante, então ele potencializa a ação de outro remédio. A nossa ação como submissas a Deus tem que potencializar, mais uma vez falando, as pessoas com quem a gente anda tem que nos aproximar de Deus. Esse é o crivo para o cristão, para como você escolhe as suas amizades. É claro que vai ter sempre uma pessoa que precisa andar com você, né? Você anda com o irmão a fim de fazê-lo melhor também, né? Eu tive um ensinamento que nós devemos andar com 3 tipos de pessoa. Uma pessoa mais velha que possa nos instruir, nos ensinar, como Tito 2 vai falar. Uma pessoa mais velha e experiente, conhecedora da palavra, porque não adianta ser velha, a gente tá vendo aqui, uma pessoa imatura fazer o que fez, uma desumanidade. Uma pessoa da mesma idade para trocar figurinha, nós temos filhos da mesma idade, e uma pessoa mais nova para ser o discípulo, né? A discípula a qual a gente vai ensinar o que a gente aprendeu, como o Tito vai dizer também, né? Que as mulheres mais experientes ensinam as mais novas. Mas não adianta tentar ensinar se você não tem algo de bom para passar. E algo de bom, como temos falado aqui, é a Bíblia, a leitura da palavra, o aprofundamento nos estudos e a comunhão dos santos. Amém? Excelente dia, que Deus abençoe, coloque a submissão correta no nosso coração, um temor de Deus, e para quem tiver dom de mártir, que seja capaz de morrer por Deus, mas não como uma oferta desumana. Amém? Deus abençoe. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar